Ile vos docebit omnia, quecunque dixero vobis. São João 14. A sexta vez é hoje que no ano presente e nos 2 passados me ouvis pregar este mesmo mistério. Mas não será esta somente a sexta vez em que vós e eu experimentamos o pouco fruto com que esta terra responde ao que se devera esperar de tão continuada cultura. Se a doutrina que semeia nela for a nossa, achada estava a causa na fraqueza de nossas razões, no desalento de nossos afetos e na eficácia mal viva de nossas palavras. Mas não é assim. Sermonem quem audistis non est meus sed eius, qui misit me patris. O sermão que ouvistes não é meu, senão do eterno Padre que me mandou ao mundo, diz Cristo neste Evangelho. E o mesmo podem dizer todos os pregadores, ao menos os que ouvis deste lugar. Os sermões, as verdades, a doutrina que pregamos não é nossa, é de Cristo. Ele disse, os evangelistas a escreveram, nós a repetimos. Pois se estas repetições são tantas e tão continuadas, e a doutrina que pregamos não é nossa, senão de Cristo, como fazem tão poucos progressos nela e como aprendem tão pouco os que a ouvem? Nas palavras que propus, temos a verdadeira resposta desta tão nova admiração. Ile vos docebit omnia, quecunque dixero vobis. O Espírito Santo, diz Cristo, vos ensinará tudo o que eu vos tenho dito. Notai a diferença dos termos e vereis quanto vai de dizer a ensinar. Não diz Cristo, o Espírito Santo vos dirá o que eu vos tenho dito. Nem diz, o Espírito Santo vos ensinará o que eu vos tenho ensinado. Mas diz, o Espírito Santo vos ensinará o que eu vos tenho dito. Porque o pregador, ainda que seja Cristo, diz. O que ensina é o Espírito Santo. Cristo diz, quecunque dixero vobis. O Espírito Santo ensina. Ile vos docebit omnia. O mestre na cadeira diz para todos, mas não ensina a todos. Diz para todos porque todos ouvem. Mas não ensina a todos porque uns aprendem, outros não. E qual é a razão desta diversidade, se o mestre é o mesmo e a doutrina a mesma? Porque para aprender, não basta só ouvir por fora. É necessário entender por dentro. Se a luz de dentro é muita, aprende-se muito. Se pouca, pouco. Se nenhuma, nada. O mesmo nos acontece a nós. Dizemos, mas não ensinamos, porque dizemos por fora. Só o Espírito Santo ensina, porque alumia por dentro. Ministeria forin secus adjutoria sunt, Cátedram in cielo habet, qui accorda docet, diz Santo Agostinho. Por isso, até o mesmo Cristo, pregando tanto, converteu tão pouco. Se o Espírito Santo não alumia por dentro, todo o dizer, por mais divino que seja, é dizer. Quecunque dixero vobis. Mas se as vozes exteriores são assistidas dos raios interiores da sua luz, logo, qualquer que seja o dizer e de quem quer que seja, é ensinar. Porque só o Espírito Santo é o que ensina. Ile vos docebit. Porque vos parece que apareceu o Espírito Santo hoje sobre os apóstolos, não só em línguas, mas em línguas de fogo? Porque as línguas falam. O fogo alumia. Para converter almas não bastam só palavras, são necessárias palavras e luz.
Se quando o pregador fala por fora, o Espírito Santo alumia por dentro. Se quando as nossas vozes vão aos ouvidos, os raios da sua luz entram no coração, logo se converte o mundo. Assim sucedeu em Jerusalém neste mesmo dia. Sai São Pedro do cenáculo de Jerusalém assistido deste fogo divino, toma um passo do profeta Joel, declara-o ao povo. E sendo o povo a que pregava aquele mesmo povo obstinado e cego que poucos dias antes tinha crucificado a Cristo, foram 3.000 os que naquela pregação o confessaram por verdadeiro Filho de Deus e se converteram à fé. Oh, admirável eficácia da luz do Espírito Santo! Oh, notável confusão, vossa e minha! Um pescador, com uma só pregação e com um só passo da Escritura, no dia de hoje, converte 3.000 infiéis. E eu, no mesmo dia, com 5 e com 6 pregações, com tantas Escrituras, com tantos argumentos, com tantas razões, com tantas evidências, não posso persuadir um cristão. Mas a causa é porque eu falo. E o Espírito Santo, por falta de disposição nossa, não alumia. Divino Espírito Santo, não seja a minha indignidade a que impida a estas almas, por amor das quais descestes do céu à terra, o fruto de vossa santíssima vinda. Veni Sancte Spiritus, ed emite scelitus lucis Tuae radium. Vinde, Senhor, e mandai-nos do céu um raio eficaz de vossa luz, não pelos nossos merecimentos que conhecemos como indignos são, mas pela infinita bondade vossa e pela intercessão de vossa Esposa Santíssima. Ave Maria. Ile vos docebit omnia. Diz Cristo aos apóstolos que o Espírito Santo os ensinará. E ser Cristo, ser o Filho de Deus, o que diz estas palavras, faz segunda dificuldade à inteligência e razão delas. Ao Filho de Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, atribui-se a sabedoria. Ao Espírito Santo, que é a terceira pessoa, o amor. E suposto isto, parece que a pessoa do Espírito Santo havia de encomendar o ofício de ensinar à pessoa do Filho, e não o Filho ao Espírito Santo. Que o amor encomenda o ensinar à sabedoria, bem está. Mas a sabedoria encomendar o ensinar ao amor? Ile vos docebit? Neste caso, sim. Porque para ensinar homens infiéis e bárbaros, ainda que é muito necessária a sabedoria, é muito mais necessário o amor. Para ensinar, sempre é necessário amar e saber. Porque quem não ama, não quer, e quem não sabe, não pode. Mas esta necessidade de sabedoria e amor não é sempre com a mesma igualdade. Para ensinar nações fiéis e políticas, é necessário maior sabedoria que amor. Para ensinar nações bárbaras e incultas, é necessário maior amor que sabedoria. A segunda pessoa, o Filho, e a terceira, o Espírito Santo, ambas vieram ao mundo a ensinar e salvar almas. Mas a missão do Filho foi a uma nação fiel e política. E a missão do Espírito Santo foi principalmente a todas as nações incultas e bárbaras. A missão do Filho foi só a uma nação fiel e política, porque foi só aos filhos de Israel. Como o mesmo Senhor disse, non summissus nisi ad oves que perierunt domus Israel. A missão do Espírito Santo foi principalmente às nações incultas e bárbaras, porque foi para todas as nações do mundo que, por isso, desceu
e apareceu em tanta diversidade de línguas. Apparuerunt dispertite linguae. E como a primeira missão era para uma nação política e a segunda para todas as nações bárbaras, por isso foi muito conveniente que à primeira viesse uma pessoa divina a quem se atribui não o amor, senão a sabedoria, e que à segunda viesse outra pessoa também divina a quem se atribui não a sabedoria, senão o amor. Para ensinar homens entendidos e políticos, pouco amor é necessário. Basta muita sabedoria. Mas para ensinar homens bárbaros e incultos, ainda que baste pouca sabedoria, é necessário muito amor. Desceu hoje o Espírito Santo em línguas para formar aos apóstolos, mestres e pregadores. Mas mestres e pregadores de quem? O mesmo Cristo que os mandou pregar o disse: Eunt in mundo universum, predicate evangelium omni creature. Ide por todo o mundo e pregai a toda a criatura. A toda a criatura, Senhor? É reparo de São Gregório Papa. Bem sei eu que são criaturas os homens, mas os brutos animais, as árvores e as pedras também são criaturas. Pois se os apóstolos hão de pregar a todas as criaturas, hão de pregar também aos brutos? Hão de pregar também aos troncos? Hão de pregar também às pedras? Também, diz Cristo, omni creature. Não porque houvessem os apóstolos de pregar às pedras e aos troncos e aos brutos, mas porque haviam de pregar a todas as nações e línguas bárbaras e incultas do mundo, entre as quais haviam de achar homens tão irracionais como brutos, e tão insensíveis como os troncos, e tão duros e estúpidos como as pedras. E para um apóstolo se pôr a ensinar e a brandar uma pedra, para se pôr a ensinar e moldar um tronco, para se pôr a ensinar e meter em juízo um bruto, vede se é necessário muito amor de Deus. Em um deles o veremos. Poucos dias antes de Cristo mandar aos apóstolos a pregar pelo mundo, fez esta pergunta a São Pedro: Simon Ioannis, diligis me plus is? Pedro, amas-me mais que todos estes? Respondeu o santo: Etiam Domine, tu xis quia amo te. Senhor, bem sabeis vós que vos amo. Ouvida a resposta, torna Cristo a fazer segunda: Simon Ioannis, diligis me plus is? Pedro, amas-me mais que todos estes? Respondeu São Pedro com a mesma submissão e encolhimento que bem sabia o Senhor que o amava. Tu xis quia amo te. Ouvida a mesma resposta segunda vez, torna Cristo terceira vez a repetir a mesma pergunta e diz o texto que se entristeceu São Pedro. Cum tristatus est Petrus, quia dixitei tertio, amas me? Entristeceu-se Pedro porque Cristo lhe perguntou a terceira vez se o amava. E verdadeiramente que a matéria e a instância era muito para dar cuidado. Quando eu li estas palavras a primeira vez, pareceu-me que seria este exame de amor tão repetido para Cristo mandar a São Pedro que fosse a Jerusalém, que entrasse pelo palácio de Caifás e que no mesmo lugar onde o tinha negado se desdissesse publicamente e confessasse a vozes que seu mestre era o verdadeiro Messias e Filho de Deus verdadeiro. E que se por isso o quisesse matar e queimar, que se deixasse tirar a vida e fazer em cinza. Para isto, cuidava eu que eram estas perguntas e estes exames tão repetidos ao amor de São Pedro. Mas depois que o santo respondeu na mesma forma a terceira vez que amava, o que o Senhor lhe disse foi: Pace oves meas. Pois Pedro,
Já que me amas tanto, mostra-o em apacentar as minhas ovelhas. Agora me admiro eu de veras, pois para apacentar as ovelhas de Cristo, tanto aparato de exames de amor de Deus. Uma vez se me amas, e outra vez se me amas, e terceira vez se me amas, e não só se me amas, senão se me amas mais que todos. Sim. Ora vede, as ovelhas que São Pedro havia de apacentar eram as nações de todo o mundo, as quais Cristo queria trazer e ajuntar de todo ele e fazer de todas um só rebanho, que é a Igreja, debaixo de um só pastor, que é São Pedro. Et alias oves abeo quae non sunt ex hoc ovili, ed illas oportet mea ducere, et vocem mea audient, et fiet unum ovile, et unus pastor. De maneira que o rebanho que Cristo encomendou a São Pedro não era rebanho feito, senão que se havia de fazer. E as ovelhas não eram ovelhas mansas, senão que se haviam de amansar. Eram lobos, eram ursos, eram tigres, eram leões, eram serpentes, eram dragões, eram áspides, eram basiliscos, que por meio da pregação se haviam de converter em ovelhas. Eram nações bárbaras e incultas, eram nações feras e indómitas, eram nações cruéis e carniceiras, eram nações sem humanidade, sem razão e muitas delas sem lei, que por meio da fé e do batismo se haviam de fazer cristãs. E para apacentar e amansar semelhante gado, para doutrinar e cultivar semelhantes gentes, é necessário muito cabedal de amor de Deus. É necessário amar a Deus, diligis me, e mais amar a Deus, diligis me, e mais amar a Deus, diligis me, e não só amar a Deus 1, 2 e 3 vezes, senão amá-lo mais que todos. Diligis me plus is. Quando as ovelhas que Cristo encomendava a São Pedro foram mansas e domésticas, ainda era necessário muito amor para suportar o trabalho de as guardar. Exemplo seja Jacó, pastor de Labão e amante de Raquel, de quem diz a Escritura que sofria tão levemente o que sofria, porque amava tão grandemente como amava. Pre amoris magnitudine. E se para guardar ovelhas mansas é necessário amor e muito amor, que será para ir tirar das brenhas ovelhas feras, para as amansar e afeiçoar aos novos pastos, para as acostumar à voz do pastor e à obediência do cajado, e, sobretudo, para desprezar os perigos de se confiar de suas garras e dentes enquanto são ainda feras e não ovelhas. Se é necessário amor para ser pastor de ovelhas que comem no prado e bebem no rio, que amor será necessário para ser pastor de ovelhas que talvez comem os pastores e lhe bebem o sangue? Por isso, Cristo examina 3 vezes de amor a São Pedro. Por isso, o Espírito Santo, Deus de amor, vem hoje a formar estes pastores e estes mestres. E por isso, o Mestre Divino passa hoje os seus discípulos da escola da sabedoria para a escola do amor. Ile vos docebit. Aplicando agora esta doutrina universal ao particular da terra em que vivemos, digo que se em outras terras é necessário aos apóstolos ou aos sucessores do seu ministério muito cabedal de amor de Deus para ensinar, nesta terra e nestas terras é ainda necessário muito mais amor de Deus que em nenhuma outra. E porquê? Por 2 princípios. O primeiro, pela qualidade das gentes. O segundo,
pela dificuldade das línguas. Primeiramente, pela qualidade da gente. Porque a gente das terras é a mais bruta, a mais ingrata, a mais inconstante, a mais avessa, a mais trabalhosa de ensinar de quantas há no mundo. Bastava por prova a da experiência. Mas temos também quem tal cuidará, a do Evangelho. A forma com que Cristo mandou pelo mundo a seus discípulos, diz o evangelista São Marcos, que foi esta: Ex probravit incredulitatem meorum, eduritiam cordis quiais, qui videran eum resurrexisse, non crediderunt. Edixit illis, euntes in mundum universum, predicate evangelium omni creature. Repreendeu Cristo aos discípulos da incredulidade e dureza de coração com que não tinham dado crédito aos que o viram ressuscitado. E sobre esta repreensão os mandou que fossem pregar por todo o mundo. A São Pedro coube-lhe Roma e Itália, a São João a Ásia Menor, a Santiago Espanha, a São Mateus Etiópia, a São Simão Mesopotâmia, a São Judas Tadeu o Egito, aos outros outras províncias e, finalmente, a São Tomé, esta parte da América em que estamos, a que vulgar e indignamente chamaram Brasil. Agora pergunto eu, e por que nesta repartição coube o Brasil a São Tomé e não a outro apóstolo? Ouvi a razão. Notam alguns autores modernos que notificou Cristo aos apóstolos a pregação da fé pelo mundo, depois de os repreender da culpa da incredulidade, para que os trabalhos que haviam de padecer na pregação da fé fossem também em satisfação e como em penitência da mesma incredulidade e dureza de coração que tiveram em não quererem crer. Ex probravit incredulitatem eorum, eduritiam cordis, edixit illis, euntes in mundum universum. E como São Tomé, entre todos os apóstolos, foi o mais culpado da incredulidade, por isso a São Tomé lhe coube na repartição do mundo a missão do Brasil. Porque onde fora maior a culpa, era justo que fosse mais pesada a penitência. Como se disser o Senhor, os outros apóstolos que foram menos culpados na incredulidade vão pregar aos gregos, vão pregar aos romanos, vão pregar aos etíopes, aos árabes, aos arménios, aos sármatas, aos citas. Mas Tomé, que teve a maior culpa, vá pregar aos gentios do Brasil e paga a dureza da sua incredulidade com ensinar a gente mais bárbara e mais dura. Bem o mostrou o efeito. Quando os portugueses descobriram o Brasil, acharam as pegadas de São Tomé estampadas em uma pedra que hoje se vê nas praias da Bahia. Mas rasto na memória da fé que pregou São Tomé, nenhum acharam nos homens. Não se podia melhor provar e encarecer a barbárie da gente. Nas pedras acharam-se rastos do pregador, na gente não se achou rasto da pregação. As pedras conservaram memórias do apóstolo, os corações não conservaram memória da doutrina. A causa porque as não conservaram, diremos logo. Mas é necessário satisfazer primeiro uma grande dúvida que contra o que imos dizendo se oferece. Não há gentios no mundo que menos repugnem à doutrina da fé e mais facilmente a aceitem e recebam que os Brasis. Como dizemos logo que foi pena da incredulidade de São Tomé ouvir pregar a esta gente? Assim foi. E quando menos assim pode ser. E não porque os Brasis não creiam com muita facilidade, mas porque essa mesma facilidade com que creem faz que o seu crer, em certo modo, seja como não crer. Outros gentios são incrédulos até crer. Os Brasis, ainda depois de crer, são incrédulos. Em outros gentios, a incredulidade é incredulidade e a fé é fé. Nos Brasis,
A mesma fé ou é ou parece incredulidade. São os Brasis como o pai daquele lunático do Evangelho que padecia na fé os mesmos acidentes que o filho no juízo. Disse-lhe Cristo, omnia possibilia sunt credenti, que tudo é possível a quem crê. E ele respondeu, credo Domine, adjuva incredulitatem meam. Creio, Senhor, ajudai minha incredulidade. Reparam muito os santos nos termos desta proposição e verdadeiramente é muito para reparar. Quem diz creio, crê e tem fé. Quem diz ajudai minha incredulidade, não crê e não tem fé. Pois como era isto? Queria este homem e não queria? Tinha fé e não tinha fé juntamente? Sim, diz o venerável Beda, uno eodemque tempore, is qui non dum perfecte crediderat, simul et credebat, et incredulus erat. No mesmo tempo queria e não queria este homem, porque era tão imperfeita a fé com que queria, que por uma parte parecia e era fé, e por outra parecia e era incredulidade. Uno eodemque tempore, et credebat, et incredulus erat. Tal é a fé dos Brasis. É fé que parece incredulidade. E é incredulidade que parece fé. É fé porque creem sem dúvida e confessam sem repugnância tudo o que lhes ensinam. E parece incredulidade porque com a mesma facilidade com que aprenderam, desaprendem. E com a mesma facilidade com que creram, descreem. Assim lhe aconteceu a São Tomé com eles. Por que vos parece que passou São Tomé tão brevemente pelo Brasil, sendo uma região tão dilatada e umas terras tão vastas? É que receberam os naturais a fé que o santo lhes pregou com tanta facilidade e tão sem resistência nem impedimento, que não foi necessário gastar mais tempo com eles. Mas tanto que o santo apóstolo pôs os pés no mar, que este, dizem, foi o caminho por onde passou a Índia, tanto que o santo apóstolo, digamo-lo assim, virou as costas, no mesmo ponto se esqueceram os Brasis de tudo quanto lhes tinha ensinado e começaram a descrer ou a não fazer caso de quanto tinham querido, que é género de incredulidade mais irracional que se nunca creram. Pelo contrário, na Índia, pregou São Tomé àquelas gentilidades como fizera as do Brasil. Chegaram também lá os portugueses dali a 1500 anos. E que acharam? Não só acharam a sepultura e as relíquias do santo apóstolo e os instrumentos do seu martírio, mas o seu nome vivo na memória dos naturais. E o que é mais, a fé de Cristo que lhes pregara, chamando-se cristãos de São Tomé, todos os que se estendem pela grande costa de Coromandel, onde o santo está sepultado. E qual seria a razão por que nas gentilidades da Índia se conservou a fé de São Tomé e nas do Brasil não? Se as do Brasil ficaram desassistidas do santo apóstolo pela sua ausência, as da Índia também ficaram desassistidas dele pela sua morte. Pois se naquelas nações se conservou a fé por tantos centos de anos, nestas, por que se não conservou? Porque esta é a diferença que há de umas nações a outras. Nas da Índia, muitas são capazes de conservarem a fé sem assistência dos pregadores. Mas nas do Brasil, nenhuma há que tenha esta capacidade. Esta é uma das maiores dificuldades que tem aqui a conversão. Há-se de estar sempre ensinando o que já está aprendido e há-se de estar sempre plantando o que já está nascido, sob pena de se perder o trabalho e mais o fruto. A estrela que apareceu no Oriente aos magos guiou-os até o presépio e não apareceu mais. Porquê? Porque muitos gentios do Oriente e de outras partes do mundo são capazes de que os pregadores
depois de lhes mostrarem a Cristo, se apartem deles e os deixem. Assim o fez São Filipe ao eunuco da rainha Cândace de Etiópia. Explicou-lhe a escritura de Isaías, deu-lhe notícia da fé e divindade de Cristo, batizou-o no rio de Gaza por onde passavam. E tanto que esteve batizado, diz o texto, que arrebatou um anjo a São Filipe e que o não viu mais o eunuco. Cum autem ascendissent de aqua, spiritus Domini rapuit Philippum, et amplius non vidit eum eunucus. Desapareceu a estrela e permaneceu a fé nos magos. Desapareceu São Filipe e permaneceu a fé no eunuco. Mas esta capacidade que se acha nos gentios do Oriente e ainda nos da Etiópia, não se acha nos do Brasil. A estrela que os alumiar não há de desaparecer sob pena de se apagar a luz da doutrina. O apóstolo que os batizar não se há de ausentar sob pena de se perder o fruto do batismo. É necessário nesta vinha que esteja sempre a cana da doutrina arrimada ao pé da cepa e atada à vide, para que se logre o fruto e o trabalho. Os que andastes pelo mundo e entrastes em casas de prazer de príncipes, veríeis naqueles quadros e naquelas ruas dos jardins 2 géneros de estátuas muito diferentes, umas de mármore, outras de murta. A estátua de mármore custa muito a fazer, pela dureza e resistência da matéria, mas depois de feita uma vez, não é necessário que lhe ponham mais a mão, sempre conserva e sustenta a mesma figura. A estátua de murta é mais fácil de formar, pela facilidade com que se dobram os ramos. Mas é necessário andar sempre reformando e trabalhando nela para que se conserve. Se deixa o jardineiro de assistir, em 4 dias sai um ramo que lhe atravessa os olhos, sai outro que lhe descompõe as orelhas, saem 2 que de 5 dedos lhe fazem 7. E o que pouco antes era um homem, já é uma confusão verde de murtas. Eis aqui a diferença que há entre umas nações e outras na doutrina da fé. Há umas nações naturalmente duras, tenazes e constantes, as quais dificultosamente recebem a fé e deixam os erros de seus antepassados. Resistem com as armas, duvidam com o entendimento, repugnam com a vontade, cerram-se, teimam, argumentam, replicam, dão grande trabalho até se renderem. Mas uma vez rendidos, uma vez que receberam a fé, ficam nela firmes e constantes como estátuas de mármore. Não é necessário trabalhar mais com eles. Há outras nações, pelo contrário, e estas são as do Brasil, que recebem tudo o que lhes ensinam com grande docilidade e facilidade, sem argumentar, sem replicar, sem duvidar, sem resistir, mas são estátuas de murta, que, em levantando a mão e a tesoura o jardineiro, logo perdem a nova figura e tornam à bruteza antiga e natural e a ser mato, como dantes eram. É necessário que assista sempre a estas estátuas o mestre delas, uma vez que lhe corte o que vicejam os olhos, para que creiam o que não veem. Outra vez que lhe cerceie o que vicejam as orelhas, para que não deem ouvidos às fábulas de seus antepassados. Outra vez que lhe decepe o que vicejam as mãos e os pés, para que se abstenham das ações e costumes bárbaros da gentilidade. E só desta maneira, trabalhando sempre contra a natureza do tronco e o humor das raízes, se pode conservar nestas plantas rudes a forma não natural e compostura dos ramos. Eis aqui a razão por que digo que é mais dificultosa de cultivar esta gentilidade que nenhuma outra do mundo. Se os não assistis, perde-se o trabalho como o perdeu São Tomé. E para se aproveitar e lograr o trabalho, há de ser com outro trabalho maior, que é assisti-los. Há-se de assistir e insistir sempre com eles, tornando a trabalhar o já trabalhado e a plantar o já plantado,
e a ensinar o já ensinado, não levantando jamais a mão da obra, porque sempre está por obrar, ainda depois de obrada. Hão-se de haver os pregadores evangélicos na formação desta parte do mundo, como Deus se ouve ou se há na criação e conservação do todo. Criou Deus todas as criaturas no princípio do mundo em 6 dias. E depois de as criar, que fez e que faz até hoje. Cristo o disse: Pater meus, usque modo operatur, ed ego operor. Desde o princípio do mundo até hoje, não levantou Deus mão da obra, nem por um só instante. E com a mesma ação com que criou o mundo, o esteve sempre e está e estará conservando até o fim dele. E se Deus o não fizer assim, se desistir, se abrir mão da obra por um só momento, no mesmo momento perecerá o mundo e se perderá tudo o que em tantos anos se tem obrado. Tal é no espiritual a condição desta nova parte do mundo e tal o empenho dos que têm à sua conta a conversão e reformação dela. Para criar, basta que trabalhem poucos dias, mas para conservar, é necessário que assistam e continuem e trabalhem não só muitos dias e muitos anos, mas sempre. E já pode ser que esse fosse o mistério com que Cristo disse aos apóstolos: predicate omni creaturae. Não disse, ide pregar aos que remi, senão, ide pregar aos que criei. Porque o remir foi obra de um dia. O criar é obra de todos os dias. Cristo remiu uma só vez e não está sempre remindo. Deus criou uma vez e está sempre criando. Assim se há de fazer nestas nações. Há-se de lhes aplicar o preço da redenção, mas não pelo modo com que foram remidas, senão pelo modo com que foram criadas. Assim como Deus está sempre criando o criado, assim os mestres e pregadores hão de estar sempre ensinando o ensinado, e convertendo o convertido, e fazendo o feito para que se não desfaça, o convertido para que se não perverta, o ensinado para que se não esqueça. E, finalmente, ajudando a incredulidade não incrédula, para que a fé seja fé não infiel. Credo Domine adjuva incredulitatem meam. E sendo tão forçosamente necessária a assistência com estas gentes, e no seu clima, e no seu trato, e na sua miséria, e em tantos outros perigos e desamparos da vida, da saúde, do alívio, e de tudo o que pede o assento natural humano, vede se é necessário muito cabedal de amor divino para esta empresa, e se com razão entrega Cristo o magistério dela a um Deus que por afeto e por efeitos todo é amor. Ille vos docebit omnia.